Obrigado. Acho que ainda nos estamos todos aqui a habituar a como tirar e colocar a máscara rapidamente. Eu queria começar por dar as boas-vindas a todos, agradecer a vossa presença nesta cerimónia de entrega de prémios da 8ª edição do Prémio de Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Já vamos aqui com alguns meses de atraso em relação ao que gostaríamos. Gostaríamos de ter realizado esta cerimónia em dezembro, como previsto inicialmente, mas agora finalmente estamos aqui todos reunidos e é ótimo poder voltar a estar na mesma sala com tanta gente diferente. Eu queria começar por fazer aqui alguns agradecimentos das pessoas que tornam este prémio possível, em especial ao Crédito Agrícola, que tem uma aposta na divulgação dos projetos mais inovadores e que mais contribuem para a sustentabilidade ao serviço do setor agrícola, alimentar e florestal. Tem sido um prazer, nos últimos 2 anos, colaborar com o Crédito Agrícola na organização deste prémio. Tem sido uma parceria que tem-nos satisfeito muito. Queria também agradecer ao Ministério da Agricultura pelo apoio dado a esta iniciativa, aos parceiros Rede Rural Nacional e Agência Nacional de Inovação, que dão um contributo importante em maximizar o impacto desta iniciativa, tal como todos os membros do painel e do júri que sempre se mostraram disponíveis em colaborar em todas as fases deste prémio. E, obviamente, agradecer a todos os que concorreram, porque são eles que tornam este concurso tão interessante e tão atrativo, que mostram que as novas tecnologias que estão a desenvolver podem contribuir ativamente ao serviço da agricultura e querem fazer parte da solução para estes desafios da sustentabilidade. Esta é a 8ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. É a segunda vez que a PIABio, que é a Associação Portuguesa de Bioindústrias, colabora com o Crédito Agrícola, unindo aqui a parte da agricultura à parte da inovação, em especial no setor da biotecnologia. A PIABio acaba por representar diferentes empresas, tanto pequenas como grandes, que cobrem diferentes áreas de atuação, mas que incorporam inovação em biotecnologia nos seus serviços e produtos. À semelhança da edição passada, o grande foco desta edição é na sustentabilidade, alinhado com as grandes prioridades do Pacto Ecológico Europeu, que visa promover uma transição ecológica sustentável nas diferentes áreas da economia e da nossa sociedade, e onde, sem dúvida, a agricultura tem um papel de grande relevância. Por último, queria partilhar convosco que esta edição contou com mais de 100 de candidaturas a concurso, o que demonstra que realmente em Portugal temos aqui uma grande capacidade de inovação e uma grande vontade de trazer soluções da academia, de pequenas empresas, de diferentes consórcios para o setor agrícola e que é realmente fundamental trabalhar para a sustentabilidade da agricultura. Hoje vamos ouvir projetos de 3 categorias que estiveram abertas a concurso. A primeira, a Agroindústria 4.0, que é destinada a premiar soluções tecnológicas digitais voltadas para a otimização da produção, a gestão eficiente de recursos, a rastreabilidade e a sustentabilidade da cadeia de valor agroalimentar e florestal. Outra categoria é a categoria da biotecnologia e bioeconomia, onde estamos a premiar soluções biotecnológicas que respeitem os princípios da bioeconomia sustentável e também de economia circular, nestes setores agroalimentar e florestal, e procurando mostrar que é possível criar valor a partir de recursos biológicos e renováveis. E, por último, vamos também premiar os produtores inovadores, que é com uma categoria destinada a premiar os produtores mais inovadores que incorporam inovação nos seus produtos e na maneira que utilizam para os produzir. Teremos também 2 distinções de reconhecimento especial, uma para o melhor projeto de inovação em parceria, mostrando que este também é um esforço colaborativo e que é possível graças ao envolvimento de todos nós, e outro para o projeto de elevado potencial promovido por o Associado de Crédito Agrícola. E ainda uma menção honrosa para o jovem empresário rural. Vamos ter aqui um programa muito preenchido com excelentes speakers e por isso acho que vai ser uma tarde muito animada e desejo uma continuação de boa tarde e que estejamos aqui também em breve para voltar a premiar os novos projetos que estão agora a ser desenvolvidos. Obrigado a todos.
prosseguimos com a intervenção do professor Dr. António Câmara, professor catedrático da Nova School of Science and Technology, que nos falará sobre a revolução tecnológica ao serviço da agricultura. Portanto, em primeiro lugar, boa tarde. Queria também agradecer o convite para estar aqui presente. Vou falar de tecnologia, embora a tecnologia neste ecrã aqui à frente falhe. Eu não vejo a apresentação, mas também não será preciso. Eu, no fundo, represento uma visão externa à agricultura, não trabalho diretamente à agricultura, embora tenha estado ligado a esse setor familiarmente durante toda a minha vida. E a minha visão é necessariamente enviesada, porque eu trago para primeiro plano as tecnologias em que, de facto, eu tenho trabalhado. Nós estamos a falar de inovação e portanto, a inovação tem diferentes aspectos e diferentes características em toda a cadeia de valor. Eu não vou aqui focar em todas elas. Eu vou centrar-me, por um lado, na componente tecnológica de base, nos avanços que se estão a registrar. Nós estamos, de facto, à beira de uma revolução e depois, obviamente, aflorar a sua influência noutra componente fundamental que tem a ver com os modelos de negócio. Há excelentes revisões da literatura e sistematizações do estado da arte que mostram onde é que se está a processar a inovação nos diferentes setores. A agricultura é um campo pluridisciplinar. Há também, no fundo, uma consciencialização quase universal de quais são os pilares fundamentais. E é importante referir quais são os constrangimentos e, sobretudo, os constrangimentos que existem em Portugal e na Europa. Eu fiz parte do início do European Institute of Technology e houve uma análise muito profunda nessa altura, envolvendo cientistas e também empreendedores, sobre o que estava a acontecer e está a acontecer na Europa. Portanto, só para terem uma noção, a maior empresa tecnológica europeia é apenas a 60ª no mundo e a União Europeia investiu trilhões de euros sem ter como resultado praticamente nenhuma empresa fulcral no mundo da tecnologia. Portanto, desse esforço, nesse esforço do European Institute of Technology, o primeiro chairman, Alexander von Gaban, fez uns slides absolutamente reveladores do que estava a passar. E eu apenas selecionei 2 desses. E o primeiro tem a ver com o modelo que nós utilizamos ainda hoje em Portugal. Em Portugal, acredita-se que, e eu sou académico, nós fazemos a investigação académica, a investigação básica, aplicada, e por milagre vai-se criar valor acrescentado. E esse milagre não acontece porque há um elemento fundamental que falha, que são os empreendedores. Não há nenhum incentivo nas unidades de investigação em Portugal para se fazer essa passagem, para se ser empreendedor. Não há nenhum incentivo na carreira académica para isso acontecer e, portanto, naturalmente não acontece. E, ao mesmo tempo, nós estamos a competir com o bloco americano, onde, desde 1947, sobretudo no MIT e também em Stanford, um dos objetivos centrais era criar novas indústrias e em que o modelo de inovação é completamente distinto. Nós temos uma tecnologia e nós agora vamos criar uma nova tecnologia que implica necessariamente investigação fundamental e investigação aplicada, mas há uma lógica do que se chama o moonshot e, portanto, é esta procura de colocar uma pessoa na Lua que transforma todo o processo. Portanto, eu acho que é extraordinariamente importante em Portugal, e, portanto, agora que estamos à beira de ter um novo governo, internalizar este processo, porque senão torna-se extraordinariamente difícil dar um salto em agricultura e em praticamente todos os outros setores. Ok.
Fala-se também muito da transição digital. E o que se passa na transição digital neste momento no mundo é uma revolução total. Portanto, nos próximos anos, nós vamos ter uma internet completamente distinta desta que temos agora. Nós temos agora uma internet bidimensional no ecrã, temos portanto, vamos passar uma internet muito ligada pura e simplesmente ao mundo dos dados, e nós vamos caminhar para uma internet que integra o mundo real, através de realidade aumentada, e o mundo virtual. E integra ainda uma layer extraordinariamente importante, que neste momento muitas pessoas desdenham, mas vai ser crucial, para que tem a ver com as componentes da Web 3.0, tem a ver com a componente cripto, dos NFTs, smart contracts e a tokenização. E, portanto, esta internet vai mudar absolutamente tudo. E essa é a verdadeira transição digital. Há inúmeras empresas envolvidas e há dois grandes blocos neste momento. Há o bloco das grandes empresas, da Apple, Microsoft, Google, Facebook, que mudou o nome, inclusive, para aquilo que se chama a nova internet, o Metaverse, a Amazon, e depois, do outro lado, as empresas dos jogos, como a Roblox e a Epic Gaming. E porquê é que isto é relevante? Sobretudo em agricultura. Porque nós em agricultura trabalhamos no mundo real. E, portanto, nós temos que olhar cuidadosamente para o que vai ser construído e quais vão ser as implicações. As implicações vão começar a ser extraordinariamente visíveis, provavelmente no próximo Natal, quando a Apple lançar os seus primeiros óculos, ainda a um preço elevado, incluindo realidade aumentada e também a realidade virtual, porque nessa altura as pessoas começarão a internalizar o que vai verdadeiramente acontecer. E o que vai acontecer, e é extraordinariamente importante também referir isso em agricultura, é que nós vamos poder georreferenciar tudo a uma enorme precisão. É óbvio que nós podemos fazê-lo isso numa base individual, mas podemos também abordar toda esta nova georreferenciação ultra detalhada de uma forma à escala, utilizando, por exemplo, a detecção remota e drones e assim sucessivamente. Mas, de facto, o que nós vamos ter é uma mudança completa dos sistemas de informação geográfica ainda hoje existentes para sistemas incrivelmente detalhados. Parte desta transformação tem a ver também com gêmeos digitais. Por exemplo, a Epic Games tem uma divisão focada em projetos chamados sérios, liderada até por um luso-americano, Ken Pimentel, com quem nós trabalhamos há 25 anos, cujo objetivo é é estimular a criação de gêmeos digitais, porque depois, havendo gêmeos digitais, há muitas outras operações que se podem fazer, porque passamos do mundo físico para o mundo digital. E, obviamente, outra componente extraordinariamente importante é a componente dos sensores. Quer os sensores remotos, quer os sensores locais, onde estamos também a assistir a uma revolução, e essa revolução tem também uma componente extraordinariamente importante, embora nesta altura estejamos com um mundo incerto e com todos os problemas das cadeias de abastecimento, o custo dos sensores tem vindo a diminuir consideravelmente na última década. Os sensores são uma componente que em conjunto com processadores e com actuadores, formam robôs. E na robótica nós assistimos também a uma revolução, e essa revolução está também muito presente em Portugal, que nos garante uma muito maior eficiência nos processos agrícolas, em todas as fases. E, portanto, é muito interessante também referir que nesta componente em robótica, muitas das empresas líderes são israelitas, e eu descobri por acaso que muitas das empresas de robótica israelitas de primeira linha trabalham a partir de Portugal numa rua na aldeia do Judo, em Cascais. Portanto, Portugal é um país fantástico. Há ali uma rua que tem várias empresas deste tipo. E o que é curioso é que em todas estas mudanças há obviamente um caminho para que o custo unitário seja cada vez mais baixo e esteja acessível a todos.
Há também outra revolução, e aqui também há outra empresa portuguesa que eu cofundei, extremamente importante, tem a ver com os Smart Labels, e basicamente os Smart Labels são, no fundo, um dos rostos da Internet of Things, em que, por exemplo, neste caso, esta empresa Invisible trabalha com a Inocência, na Suécia, em que há um sensor que detecta os compostos orgânicos voláteis e permite avaliar o estado, neste caso, da carne. E, portanto, as Smart Labels vão permitir, no fundo, o rastreamento, a sensorização de todos os alimentos. E nesta componente da nova internet, há, obviamente, o back-end, e o back-end são infraestrutura de dados, métodos analíticos e inteligência artificial. E portanto, há enormes avanços. Hoje, a inteligência artificial cada vez mais se combina não só toda a parte da machine learning, mas também em conjunto com os modelos tradicionais, e, portanto, nós podemos olhar para um território como o português, em que, em conjunto com a componente dos sensores e esta componente, no fundo, de análise dos dados, criar uma agricultura muito mais optimizada. Mas, até aqui, eu falei um pouco no que se passa no campo, e, portanto, no início portanto, desta apresentação, no fundo, que estou a traçar um caminho entre from farm to fork. Há outra componente extraordinariamente importante, que é a logística. E nós, na logística, eu tenho vindo a trabalhar com a Embraer, que é uma firma com quem nós trabalhamos há muitos anos, e a Embraer tem vindo a desenvolver o que se chama um carro voador, ou eVTOL, chamado EVE, que no início será para transportar passageiros, mas em que há já perspectivas de um dia poder, de facto, também transportar carga. E estes eVTOLs são autónomos, são elétricos, não têm ruído e honestamente, nós olhamos para estes veículos como, de facto, uma componente fundamental no transporte do futuro. E portanto, nessa componente, curiosamente, nós estamos envolvidos com a EVE, porque nós, em Portugal, estamos a desenvolver também um veículo, também é um esforço luso-americano e com investimento canadiano e alemão. Estamos a criar um veículo para a chamada Last Mile, que tem um nome não muito imaginativo, mas que nós gostamos muito, que é o Tuga. E portanto, o Tuga e a EVE fizeram-se, não para se amarem, mas para se complementarem na logística do futuro. Uma das componentes importantes e que já existe hoje, obviamente, e que a pandemia permitiu, de alguma forma, acelerar, é esta dos mercados digitais, em toda a linha, desde os equipamentos ao abastecimento, e portanto, toda a parte dos seguros e a parte dos financiamentos, e, portanto, todo este é um mundo muito interessante, em que eu iria complementar com toda esta componente emergente que tem a ver com os non-fungible tokens, os NFTs, os smart contracts e os legal contracts. Toda a gente está a ver ainda os NFTs numa visão ou de especulação ou de colecionismo, mas os NFTs vão ser os elementos digitais fundamentais na nova internet. Tudo aquilo que tiver valor vai ter um título digital, que é um NFT, vai ter associado um smart contract, vai ter associado um token e vai estar eventualmente ligado a contratos legais. E, portanto, quando nós olhamos para os mercados digitais do futuro, nós temos que pensar dessa forma. Okay? Como é que nós, no fundo, vamos criar... portanto, hoje diz-se que há 20 anos nós fazíamos sites, há 10 fazíamos apps, agora nós vamos desenhar NFTs e smart contracts. E, basicamente, essa vai ser uma componente fundamental, porque os smart contracts vai permitir reduzir a fricção de todo o processo de abastecimento, de comércio e, portanto, é algo muito importante para olhar para o futuro. A outra componente, e é uma componente que em Portugal nós não somos tradicionalmente fortes, é esta da comunicação e marketing. Se fizerem um exercício, andarem de carro e passarem a ponte sobre o Tejo, que é um exercício que eu faço quase diariamente, ficam inteirados dos nomes que as empresas portuguesas escolheram. Pereira e Martins Limitada, Anacor,
Basicamente, nós precisamos de um trabalho profundo em termos de criação de marcas e de comunicação. Nós, por exemplo, no Tuga, fomos trabalhar com portanto, o diretor criativo da Ridley Scott era português e abordámo-lo e no final ficámos com ele e com o Managing Director da Ridley Scott e temos aprendido imenso sobre de facto, esta necessidade de comunicar e fazer marketing internacional dos produtos que nós realizamos e hoje muito dessa componente tem a ver com digital marketing, com a criação dos nossos próprios mídia, com a criação dos mídia que nós pagamos e daquilo que nós conseguimos. E, de facto, se há algo que eu acho que falta a Portugal em muitas áreas é esta, embora nós hoje sejamos um país completamente diferente, em que tantas pessoas aspiram por viver aqui e trabalhar aqui, o que é fantástico para nós, mas, de qualquer forma, eu acho que nós próprios, portugueses, temos que aprender a fazer o buzz do nosso produto. E a minha mãe é dos Açores e, por exemplo, os Açores, não através dos açorianos, mas através dos belgas, conseguiu criar uma marca e eu acho que esse esforço tem que ser, no fundo, estendido a todos os outros setores. Não é impunemente que o Tim Cook diz que a realidade aumentada vai ser a tecnologia do futuro e a mesma coisa pode ser dita por muitos outros líderes destas empresas. E é uma tecnologia fundamental porque é a tecnologia que faz a ponte entre o mundo real e o mundo digital. E hoje a maior parte das pessoas ainda vê a realidade aumentada como os filtros do Snapchat ou efeitos especiais. A realidade aumentada é muito mais do que isso. A realidade aumentada, para já, está associada no back-end à inteligência artificial e é a realidade aumentada que vai permitir indexar tudo. E a realidade aumentada tem outras componentes, que essencialmente permite depois a comunicação, eventualmente, por exemplo, em agricultura, entre os produtores e diretamente os consumidores. Portanto, toda esta lógica vai ser extraordinariamente importante nos próximos anos e cabe-nos a nós abraçar essa área. Por outro lado, há também outra componente muito importante, no momento em que indexamos não só os produtos, mas todos os seus constituintes, que é essencialmente o desenvolvimento da economia circular. Eu estive envolvido num projeto fantástico para Lisboa nos últimos anos, em Alcântara, onde nós analisámos no fundo, fizemos esta matriz de constituintes para os restaurantes todos de Alcântara. E olhámos para as possibilidades de desenvolver uma economia circular, não só com os restaurantes, com a própria tapada da ajuda, utilizando compostagem, e depois olhámos também para todos os processos de transformação. E, portanto, se há uma componente extraordinariamente importante no desenvolvimento digital da agricultura, é esta. De facto, a economia circular vai ser essencial. Portanto, há sempre um momento de fricção. Teimosamente não consigo... já passei. Ok. Eu termino com um slide que é muitas vezes ignorado em Portugal. E este slide é um slide muito típico do modelo americano do mundo. E, portanto, o modelo americano do mundo consiste em olhar para espaços, como este, por exemplo, da agricultura, e dividi-lo em subespaços, e subespaços focados onde se desenvolvem as startups. E, essencialmente, o que acontece é que, num dado espaço, por exemplo, digamos, sensores, aparecem vários candidatos que depois lutam de uma forma darwiniana pelo domínio desse espaço, até ao sucesso de poderem ir comprando as outras empresas desse espaço e mais tarde ou serem vendidos a uma grande empresa ou eles próprios começarem a comprar empresas de outros espaços. E, portanto, quando nós fazemos uma análise onde estamos em Portugal, convém ver que empresas é que temos nesta realidade, neste market map, ok? Onde é que estão as nossas startups? Porque estas são as suas competidoras. Okay? Quando nós fazemos uma empresa em Portugal, nós temos que realizar, nós estamos a competir no globo e temos que olhar onde é que nós estamos. Porque se olharmos, nós podemos
a perceber quais são as nossas desvantagens e vantagens neste momento e se ingrar. E, portanto, se há algum conselho que eu tenho a dar para as pessoas que estão, mesmo em investigação científica, mais do que revisões de literatura tradicionais, e aos empreendedores, e a todas as pessoas que estão no circuito de inovação, é este. Okay? Olhem para os market maps, olhem para os competidores, olhem para as empresas que já passaram todas as fases e estão no mercado. Onde é que nós nos posicionamos? Porque seguramente elas um dia competirão connosco no nosso próprio território. E é bom nós anteciparmos e entrarmos também no sistema competitivo global. E, portanto, o meu tempo acabou e, portanto, este é o meu e-mail e eu, há 5 anos, criei um grupo chamado Explora, que está no Facebook e onde colocamos posts todos os dias. Tem 500 membros e depois mais 200 que recebem aquilo que eu sintetizo todas as semanas como Sunday News e, portanto, todas as pessoas que estiverem interessadas em participar são bem-vindas. Obrigado. Agradecer a todos os que aqui estão presentes, agradecer aqui aos meus colegas de painel, é um prazer tê-los aqui. Não os vou apresentar porque, entretanto, já foram apresentados. E temos agora aqui, sim, um tema bastante interessante e que vem exatamente na sequência do que acabámos de ouvir. Devo dizer que foi uma apresentação muito interessante mesmo, com uns temas para nós, e digo eu para nós, no caso, Direção-Geral da Agricultura e a Rede Rural Nacional, porque é um tema que nós temos andado a acompanhar com muito interesse. E, meus caros, muito boa tarde. Boa tarde. Meu caro, não estamos na hora do telemóvel agora. Não, eu estava a ver se havia internet aqui, porque Não há tentei internet. ir Isso é ao que é mau. Explorer Então estamos a falar das novas tecnologias e não temos do aqui professor internet. António Câmara e não havia internet, era só por isso. Então nós temos aqui um desafio, temos aqui uma pergunta muito interessante, que é se estará o setor preparado e o setor agrícola e florestal, porque temos aqui o representante do setor florestal, preparado para a revolução tecnológica do futuro? Isto é uma pergunta que vale milhões, como diriam. Mas, meus caros, vamos começar por saber como é que estamos no nosso estado da arte, como é que está o nosso setor agrícola, o nosso setor florestal, e vou começar pelo florestal. Ok, sim senhora. Então, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Pronto, a floresta tem uma velocidade que não é a velocidade da internet. Quer dizer, por acaso até é, porque em alguns sítios, pura e simplesmente, ainda não há internet e a floresta é um bocadinho mais rápida do que isso. Mas eu acho que na floresta temos aqui duas componentes. Temos a componente de tecnologia e a componente de biotecnologia, não é? Portanto, na componente da tecnologia, eu diria que os sistemas silvo-alminhosos, onde se enquadra o eucalipto e o pinhal bravo, a madeira, não é? Aí, sim senhora, esse passo já foi dado, nós conseguimos importar tecnologia que vem do norte da Europa, usamos hoje em dia sensores, usamos robótica, usamos máquinas altamente sofisticadas, conseguimos fazer otimização de cortes de madeira com inteligência artificial. Portanto, tudo isso, toda essa panóplia de equipamentos já existe, de tecnologia já está disponível no mercado, está a ser adotada a maior ou menor velocidade, de acordo também com a capacidade financeira de alguns grupos do setor, que conseguem avançar mais e outros conseguem avançar menos. Portanto, mas aí a tecnologia está disponível. Na vertente dos produtos não lenhosos, que em Portugal tem um peso muito grande, nomeadamente no que diz respeito à cortiça e ao pinheiro manso, portanto à pinha, aí as coisas não estão a conseguir andar à mesma velocidade. Mas isso é um problema estrutural, que é um problema de termos em Portugal os solares, não é? Tanto no fundo, dessas duas espécies, não é? Tanto o sobreiro e o pinheiro manso, tanto esses dois produtos extraordinários, que são a cortiça e o pinhão, são produtos nacionais. É a árvore nacional, a cortiça é aquilo que nos representa em todos os países do mundo, mas isso tem aqui uma fatura muito cara associada, que é nós, para avançarmos em qualquer área, temos que ser nós a fazê-lo.
Portanto, nós temos os centros de saber cá, na realidade temos, mas aqui um casamento ou uma coincidência que não é feliz nem infeliz, é a realidade da vida, não é? Entre produtos com ciclos de produção muito característicos, a cortiça de 9 em 9 anos, a pinha 4 anos para produzir, não é? Portanto, essa coincidência com o facto de estarmos um bocadinho sozinhos para pôr o tal man on the moon, deixa-nos muitas vezes para trás. Portanto, porque é um setor com pouca dimensão, muita dimensão a nível nacional, mas pouca dimensão em termos globais. Isso afasta a investigação, afasta as novas empresas. Ninguém quer ir investir num produto que dá resultados daqui a 9 anos, não é? Portanto, e que não sabemos qual é que vai ser, não é? Portanto, no fundo temos aqui esta dualidade de problemas, mas mesmo assim penso que estamos disponíveis, adaptados, interessados, preocupados e a trabalhar no sentido de introduzir novas tecnologias. Vou dar só um pequeno exemplo. Existe uma tecnologia para a amêndoa, que é uma coisinha deste tamanho, com inteligência artificial e voos de drone, que permite quantificar a produção de um pomar de amêndoas. As pinhas são assim deste tamanho. Não existe tecnologia para se conseguir quantificar uma produção de um pinhal. Pura e simplesmente porque não há massa crítica que permita investir nessa área. Portanto, aí, e sem que isto seja mal interpretado, como estarmos sempre a pedir que o Estado intervenha, haver aqui alguma... Já estamos a entrar noutra questão. Pronto, então vá. Estamos já disse o que tinha dito. A dizer, portanto, na realidade temos dois subsetores dentro da floresta. Todo o setor florestal está muito empenhado em progredir, até porque o futuro está no curto prazo, não é? Portanto, nós temos que rapidamente nos adaptar às novas realidades sociais, às novas realidades de trabalho, ao tipo de emprego, a quem está disponível para executar alguns trabalhos que hoje em dia são executados ainda de modo muito manual e que, com a incorporação de tecnologia, podem ser altamente simplificados no sentido do fardo físico que são neste momento. Portanto, nós estamos a trabalhar nisso, estamos muito focados nisso. Temos alguma dificuldade nos setores mais nacionais, temos menos dificuldade nos setores onde temos mais exposição ao mundo, portanto, e mais contacto com outras realidades e outras geografias. Muito obrigadíssimo. Aldina. Muito boa tarde. Permitam-me agradecer o convite ao Crédito Agrícola enquanto participante do júri deste prémio e também aqui na nossa mesa redonda de hoje. Também felicitar o Crédito por mais esta iniciativa, pela sua preservação neste tema, persistência neste tema da inovação. É já a 8ª edição em que eu tive também o gosto de participar. Para quem não conhece eventualmente a Confagri, só dizer que nós representamos o setor cooperativo agrícola, portanto, subjacente à nossa matriz está uma preocupação com a economia de escala, com a inclusão de pequenos e médios agricultores também e de alguma eficiência coletiva. E penso que isto é importante até para o tema que hoje aqui nos concentra as nossas atenções deste debate. Quanto ao estado da arte da nossa visão, eu queria salientar o seguinte positivamente. Eu creio que houve aqui um salto muito significativo em termos de uma dinâmica que se criou no setor agrícola, no sentido destas inovações e destes desafios dos agentes do setor começarem a trabalhar conjuntamente. Houve uma dinâmica recente, nos últimos anos, motivada, obviamente, por incentivos também disponibilizados, mas esses incentivos obrigavam, e muito bem, a haver parcerias, a haver consórcios, a aproximação entre a investigação, entre as empresas, entre os agricultores, e eu penso que isso é um salto muito significativo, e é um salto que alterou um bocadinho o paradigma da separação entre as diferentes componentes que são essenciais para se abarcar positivamente estes desafios. Também dizer que os domínios realmente da digitalização são
enormes, eles foram aqui apontados pelo Sr. Professor. Muitas vezes pensamos mais no aspecto produtivo, da produção, da produtividade, mas já toda a cadeia produtiva que está realmente aqui, pode ser alvo destes saltos qualitativos tão significativos, da diminuição do próprio desperdício, que é algo que preocupa a sociedade, a própria aplicação das políticas. A própria PAC é uma política que tem muita importância no setor agrícola, é a única política verdadeiramente comum. Ela está a dar um salto significativo em termos da digitalização, quer do controlo das culturas, que deixa de ser necessário ser presencial e que passa a ser, não sei se têm a noção, o satélite europeu Sentinel permite de 5 em 5 dias uma cobertura do território com um desvio de 10 metros. Portanto, a eficiência das políticas também é algo que ganha muito com este processo. Da nossa parte, a Confagri tem acompanhado esta dinâmica, tentando envolver as suas associadas. Temos trabalhado em projetos nacionais e europeus muito ligados ao uso eficiente dos fatores, mas também na área do marketing digital, com consórcios europeus e no qual queremos pôr as cooperativas participantes em plataformas de grande dimensão. Também na identificação das qualificações que devem ser trabalhadas nesse sentido e tem sido esse o nosso papel envolvendo as nossas bases. E dizer que identifica aqui como grandes desafios a questão da inclusividade, da resiliência e da preservação da diversidade, que eu penso que são questões importantes nesta abordagem, mas que com certeza poderemos abordar em questões mais adiante. Ok. Ana Rita, agora do lado da CAP, faz favor. Ok. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que estenderam ao engenheiro Luís Mira para estar aqui presente. Infelizmente ele não pôde estar, tem uma reunião em Bruxelas e pediu-me para vir cá fazer parte desta mesa redonda. E então, relativamente a esta pergunta sobre a revolução tecnológica do futuro, a revolução tecnológica do futuro não será apenas digital e muitas vezes temos a tendência de pensar logo em tudo o que é digital, e ainda por cima com a intervenção do professor Câmara, a sensorização, a inteligência artificial. A revolução tecnológica no futuro será também biológica, ou seja, muito ligada à biotecnologia, pois só ela que nos vai permitir ter culturas que sejam resistentes ao stress hídrico, esta seca que estamos agora a passar, derivadas das alterações climáticas, e também em outros campos, como por exemplo na alimentação animal, de ser possível ter alimentos para os animais que os faça produzir menos metano e, portanto, contribuam menos para os fenómenos da alteração climática e para cumprir os compromissos do Green Deal. E, portanto, pegando nestas duas vertentes, portanto, na vertente digital e na vertente também biológica, as empresas agrícolas estão muito habituadas a adaptarem-se a todos os constrangimentos que vão aparecendo. Desde o início, desde os constrangimentos ambientais, eles foram sempre adaptados. Toda esta política agrícola comum que foi estabelecendo cada vez mais critérios de qualidade, de segurança alimentar, as empresas agrícolas vão-se sempre habituando. E vão-se sempre adaptando e vão sempre dando o passo em frente. Portanto, se estão preparadas, sim, elas estão preparadas. Agora, além de estarem preparadas, porque naturalmente o têm que fazer, elas já estão no campo e já experimentam e já inovam, porque é do interesse deles também reduzir a aplicação dos fatores de produção, porque isso implica também que exista uma mais-valia económica para as explorações. E, portanto, são eles próprios que vão para o campo tentar a sensorização e toda a tecnologia que permite uma maior eficiência da aplicação dos fatores de produção. E, portanto, relativamente ao estado da arte, acho que estamos no bom caminho, estamos preparados e assim haja condições para que para capacitar e para infraestruturas para que efetivamente a revolução digital chegue. Mas isso já vamos à frente. Claro, claro. Nuno Canada, nós ouvimos falar do setor. Agora, da parte do Instituto Nacional de Investigação, como é que vê este estado da arte? Como é que também vê o papel do próprio INIAV na colaboração com estes parceiros que aqui temos e com o setor, como é evidente? Bem, boa tarde a todos. Se nós olharmos para o futuro, percebemos que esta revolução digital e tecnológica em geral vai ser fundamental para a evolução do setor, porque, de facto,
embora o setor tenha feito um caminho muito grande em termos de incorporação de inovação, de conhecimento, os desafios que temos pela frente são gigantescos. Portanto, se nós pensarmos que a função primordial da agricultura é produzir alimentos, e se nós percebermos pelos estudos prospectivos que temos que até 2050 vamos ter que produzir mais 50% a 60% daquilo que estamos a produzir hoje, isto, por si só, seria um desafio brutal, dizer aos produtores atuais que eles vão ter que produzir mais 50% nos próximos 20 anos. Mas o desafio é maior do que isso, porque eles vão ter que produzir mais alimentos, sem aumentar a terra arável e num contexto mais difícil, com as alterações climáticas, com doenças emergentes e reemergentes, e também com o problema da escassez de mão de obra crescente, que em muitos setores de atividade é crítico. E se nós pensarmos nisto, neste horizonte temporal em que vamos ter que aumentar a produção desta ordem, percebemos que o conhecimento que temos no terreno e as soluções que temos no terreno não são suficientes, nem de longe nem de perto. Nós não temos conhecimento suficiente, nem tecnologia suficiente para abordar de forma adequada estes desafios. E por isso, de facto, como se provou recentemente com a ameaça da Covid-19, nós vamos ter que apostar muito fortemente em mais ciência, mais tecnologia, mais conhecimento para poder fornecer a este setor soluções adequadas de diverso tipo, mas também apostar fortemente na capacidade do setor poder adotar essas soluções, independentemente de serem base tecnológica ou não. E, portanto, este eu penso que será o desafio coletivo que nós vamos ter pela frente. Estamos muito mais preparados, porque estamos muito mais próximos. Hoje em dia é perfeitamente natural este trabalho em estreita articulação entre os agentes do sistema científico nacional, europeu, mundial e os agentes que estão no terreno, as organizações da produção, os empresários. Isto é francamente positivo e dá-nos aqui uma base para progredirmos, mas temos um longo caminho pela frente para fazer. Não estamos ainda preparados de forma adequada para enfrentar estes desafios. E atendendo ao que o professor fez na sua apresentação, a evolução rápida com que as coisas todas estão a acontecer, mais difícil é. Mas, de acordo com o que o Nuno falou e que a Aldina falou, que esta questão de exatamente o trabalhar já em conjunto e ser fácil esta articulação, eu pergunto, no fundo, do que já existe, como é que nós conseguimos, no fundo, trabalhar, potenciar o que já existe destas novas tecnologias, sejam elas das digitais, as biotecnológicas, como é que nós as podemos potenciar e como é que as podemos generalizar no fundo já e levar a que quem está no terreno as possa adotar? Falou na dificuldade no caso das florestas, que pronto, é uma cultura completamente diferente do que será na questão de uma agricultura ou de uma, nomeadamente no caso das horticulturas ou isso. Mas como é que nós podemos e como é que vê que pode ser, no fundo, generalizado esta possibilidade de adotar estas novas tecnologias? Como é que nós podemos trabalhar com o setor? Como é que pode funcionar esta interligação com todas as áreas, no fundo, que podem apoiar e trabalhar em conjunto? Eu acho que há aqui 2 ou 3 componentes, não é? Uma coisa é a componente da investigação, do desenvolvimento e do avançar sem rédeas, não é? Tanto por aí fora, tanto com coisas cada vez mais impensáveis, não é? Tanto para o que é o nosso conhecimento de hoje. Portanto, e aí, não é? Eu acho que essa aí nós temos que a deixar andar, não é? Tanto ir aproveitando. Depois, há aqui a componente um bocadinho dos pés na terra, não é? Do estrutural. E quando nós ouvimos falar, nós agricultores, ouvimos falar de muitas destas realidades que estão testadas e que têm protótipos e que já foram experimentadas em algumas localizações e pensamos numa extensão ao nosso território, da nossa realidade portuguesa, nós vimos uma coisa, fala-se na internet 5.0, não é? E em coisas já mais para a frente. E a realidade é que eu vivo em Cruz, que é aqui 80 km, e eu saio 5 km para fora de Cruz e há muitos sítios que não têm internet. Não é 5.0, é 0.0. Portanto, e muitas vezes o que acontece é, cria-se, nós ainda não pusemos a 4 a funcionar, já estamos a pensar na 5, mas descontinuamos a 4. Portanto, o que acontece é que nós
em muitos pontos do território hoje, estamos a regredir em termos do acesso que tínhamos à tecnologia. Portanto, e depois nada disto funciona. Portanto, isso é um problema. Portanto, não é por falarmos muito que vamos ter internet 5.0 que ela aparece em lado nenhum. Portanto, ou há o investimento. Eu agora, se calhar, estou-me a meter num campo que não é o meu, mas não sei se é uma rede, o que é, mas pronto, assim, uma malha de cobertura suficiente, ou então não vale a pena, por simplesmente, é como se tivermos uma torradeira e não tivermos eletricidade, portanto, ninguém faz torradas, não é? Portanto, sem isso. Portanto, isso é uma componente e nós no território interior, seja o que é que quer dizer interior, não é? Pode ser aqui à porta de Lisboa, nós não temos, ou estamos piores em termos de acesso à tecnologia do que estávamos há 3 anos atrás. Portanto, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, eu sinto isso todos os dias. Portanto, quando quero fazer uma chamada e não consigo porque não tenho rede. Portanto, isso acontece todos os dias. Portanto, isso é uma realidade. Depois há outra realidade que é, nós na agricultura temos um grande fardo burocrático decorrente da PAC e decorrente de uma série de legislação que nos condiciona. E aí temos 2 velocidades. Temos quem queira andar mais depressa do que a própria perna, e já foi dado aqui um exemplo, que é o exemplo do IFAP, não é? Que está a avançar para rastreamentos, pronto, assim, que eu questiono muito como é que isso vai correr, e obrigar-nos, eu agora uma legislação, que é uma coisa incompreensível, que ninguém foi informado, que todos os investimentos vão ter que ser monitorizados com fotografias numa app do IFAP, numa app que não funciona no sítio onde não há internet. Portanto, deixa-te lá no meio do campo, assim, pronto, mas está na lei, portanto, está lá no papel. E, portanto, esses estão a andar depressa demais. Depois, há outros que andam devagar demais, não é? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas se morrer um sobreiro, eu sou obrigado a cortá-lo. Mas por isso tenho que pedir uma autorização. Pronto, e para fazer isso tenho que pintar uma cinta branca à volta do sobreiro, submeter um requerimento ao ICNF. Eu acho que estão todos a rir, eu só não estou a rir porque estão de máscara, mas portanto, submeter um requerimento ao ICNF, esperar entre 3 a 6 meses e depois vem a autorização. A UNAC está a desenvolver com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que permite, através de uma fotografia aérea, pode ser sentinela, ou em alguns casos em que as florestas são mais fechadas, tem que ser uma fotografia com mais qualidade, com mais pormenor, que permite, com mais de 80% de certeza, dizer onde é que estão as árvores. Portanto, nós temos, o ICNF faz parte da nossa equipa. Nós temos imensa dificuldade em que o ICNF deu o passo. Portanto, o ICNF acha que é mais fiável a informação de eu ir lá marcar uma cinta à volta da árvore, contar e mandar o requerimento, do que mandar um fecheiro onde eu não posso alterar nada, porque é a imagem que lá está, que está validado, que tem mais de 80% da acuidade e que poupava um trabalho um bocadinho sem sentido, não é? Que é andar alguém pela floresta fora a marcar árvores, e permitia fazer aquilo em alguns segundos, não é? Que é o tempo de passar... receber a mensagem. Receber a mensagem. Pronto, portanto, no fundo, temos o problema estrutural de não haver cobertura, temos o problema das velocidades de avanço, e depois temos o problema do custo da tecnologia, não é? Pronto, mas isso aí, eu acho que à medida que as coisas vão avançando, tudo está a ficar... tudo, tirando a alimentação, está a ficar tudo mais acessível. Não é? Portanto, eu acho que estamos no bom caminho, mas precisamos de limar aqui posturas, vontades e do tal bom senso desse bem tão bem distribuído ou tão mal distribuído. Uma melhor articulação. Uma melhor articulação para nem se querer avançar depressa demais e criar uma data de problemas a muita gente, nem pura e simplesmente estar de pés à parede a não deixar o tal bom senso. Que alguém, quem quer avançar com uma coisa um bocadinho diferente, possa pelo menos dar o passo de estar noutra dimensão. Não é? Portanto... Aldigna, agora estou curiosa.
Eu acho que este descer à terra é fundamental, não é? E, sobretudo, a Portugal mesmo, e conhecermos as condições objetivas que temos e que passa por estas limitações aqui referidas relativamente à cobertura de rede, que é essencial. Mas há outras também. Temos que conhecer quais são as características da generalidade da nossa agricultura, e eu recordo aqui, são dados recentes, que temos uma média de idades de 64 anos, que temos 46,3% dos produtores apenas com o ensino básico, com apenas formação prática nestas áreas agrícolas, e também o INE aponta que as tecnologias de precisão associadas a dados georreferenciados, satélites, drones, sensores, que permitem uma intervenção dirigida a zonas diferenciadas, os números que apontam são realmente preocupantes. Os números que apontam que apenas 0,3% das explorações têm esses dados. Está bem que isto representa um número de superfície que não é equivalente, porque obviamente que são as explorações mais capacitadas e melhor dimensionadas, representa 4,2% da SAU. E se formos quem utiliza esses dados para, na sua gestão, os números ainda são mais reduzidos. Apenas 0,2% das explorações usam esses dados e isso representa 2,3% da SAU. Isto é dados de 2019. Portanto, isto dá-nos um bocadinho aqui a dimensão daquilo que em que fase é que ainda estamos nesta revolução, e quando já outras se preparam aí, que tantas revoluções que aí vêm em frente. Por outro lado, também foi recentemente divulgado o Eurostat, isto já não é agricultura, 80% das maiores empresas portuguesas estão na cauda da digitalização. Portanto, isto é assim, nas maiores empresas, eu não me admiro que estes números aconteçam na agricultura. Ou seja, nós, efetivamente, como disse, aquele esforço de trabalhar em conjunto e estar motivado para alterar existe. Sabemos que é um número muito reduzido dos que estão realmente nessa corrida, porque depois confrontamos com esta dificuldade e com esta reduzida dimensão. Portanto, o trabalho é imenso, que está aí à nossa frente, e eu penso que... E depois temos imperativos, como foi referido da PAC, os novos, como sabemos, a PAC vai ter uma vertente mais forte a nível das ambições ambientais, assim o exige o Green Deal. Estão já definidos no futuro PEPAC um conjunto de novas medidas, chamadas os ecossistemas, e muitos deles reportam para um livro digital, um livro de campo digital. E eu pergunto como obrigatoriedade para aceder a esse tipo de apoios. E, portanto, aqui os agricultores vão ter que contar com as suas organizações necessariamente para não ficarem de fora. Portanto, esta questão... Mas também há coisas boas no nosso setor. Eu, por exemplo, quero dar o exemplo de uma grande cooperativa, como é o caso da Agros, que faz a recolha do leite e que tem sistemas de monitorização extremamente eficientes da qualidade do leite, desde o momento em que o leite entra no tanque, em que imediatamente são monitorizados e um conjunto de indicadores que é no momento, não é quando chega à entrada da fábrica, é quando sai da exploração. Mas temos este mundo ainda um longo caminho por fazer, é preciso uma aposta muito forte nestas matérias para não ficarmos tanto para trás como estamos, porque eu acho que estamos muito para trás ainda, e é preciso apostar realmente nas questões da eficiência coletiva, que eu acho que é muito relevante, e até a questão dos custos, não é? As questões da cibersegurança, que também são importantes, nas questões alimentares. Tudo isto tem que ser assumido, não pode ser assumido por 3 ou 4 agricultores que têm dimensão para isso. De outra forma, surge aqui a questão organizacional, que também é muito importante e que também temos que progredir. Se calhar é base de tudo, não é? Com todas as dificuldades e este problema, no fundo, no terreno nós não conseguimos ter a tal cobertura, e quando está a falar agora dos cadernos digitais e tudo mais, eu acho que aí as associações têm exatamente um papel fundamental. E, caríssima, opinião então? Então, acho que faltam 2 peças-chave. A primeira é a transferência de conhecimento efetiva, e a outra a capacitação, as infraestruturas. Acho que foram os 2 pontos que acabaram por tocar aqui. Na transferência de conhecimento tem havido um excelente esforço para que
tudo o que seja inovação seja transmitido ao agricultor, muito da parte de investigação fundamental chegue ao agricultor. O que acontece? Ela ainda está muito dispersa. Existem centros de competência, existem laboratórios colaborativos, existem, polos de inovação do Ministério da Agricultura, existem grupos operacionais. Portanto, isto está tudo muito disperso. E olhando para isto, faz-me lembrar um bocadinho aquela caça às promoções, quando nós vamos a um super buscar uma coisa, e a outro buscar a outra, e outro que é mais barato buscar a outra. E não existe, de certa forma, uma estratégia em que toda a informação está condensada num sítio e que ela chega ao agricultor, a todos os agricultores da mesma forma. Não são aqueles que estão mais perto ou porque eles estão mais envolvidos e chegam. Não chegam da mesma forma. E já este novo PEPAC vem no sentido de comatar esta dificuldade, que não é só nossa, é de toda a União Europeia, e, no fundo, estipular que será o sistema de aconselhamento, nas suas várias vertentes, que irá, no fundo, com as suas organizações, porque ele é feito com as suas organizações, levar este conhecimento mais dirigido a todos os agricultores a nível nacional. E depois, acho que é a condição, mesmo aquela que faz falta para darmos este passo para a revolução digital, que é a capacidade, a falta de infraestruturas. Não existe rede de internet no país e não vai existir tão cedo. Mesmo o esforço que foi feito juntamente com a Altice para colocar rede 4G nas regiões de baixa densidade, existem inúmeras zonas brancas, são aquelas que não vão receber, porque têm um nível de densidade populacional abaixo daquilo que consideraram mínimo. Portanto, essas nenhumas vai receber. Portanto, vão ficar sem rede de internet. E a rede 5G, quer dizer, primeiro tem que chegar às cidades e só depois poderá pensar no mundo rural, que é sempre muito esquecido. E, neste sentido, a CAP apresentou em Bruxelas, no seguimento do Digital Market Act e Digital Service Act, a proposta de se criar o Digital Rural Act. E esse vem no sentido de que tem que haver um desígnio da Comissão para que estas zonas, que são os last miles, aqueles onde não têm um benefício económico para as operadoras, que a esses sítios também chegue a internet e que seja possível darmos o passo para a revolução digital, que só isso nos vai permitir não só alimentar toda a população mundial, mas também cumprir os requisitos do Green Deal. Portanto, no fundo, são estas duas coisas, mas a capacidade é, de certo, o mais importante. Doutor Nuno Canada, como é que generalizamos isto? Eu diria que para conseguirmos pôr no terreno as soluções que sejam úteis para os agricultores e para os produtores florestais e que funcionem e que sejam efetivas para abordarmos estes desafios que temos pela frente, temos aqui duas dimensões que estão intimamente ligadas e que têm que ser abordadas de forma integrada. Uma delas é disponibilizar soluções adequadas aos produtores agrícolas e florestais. A outra é capacitar os agricultores, os técnicos e as organizações para adotarem essas soluções de forma efetiva. E, portanto, estas duas abordagens têm que ser integradas, porque são duas faces da mesma moeda. Começando pela questão das soluções. Portanto, as soluções não são só soluções de base tecnológica, são soluções de muitos tipos. Começa logo desde o melhoramento de plantas e melhoramento animal, as soluções de base biotecnológica, a tecnologia de produção, os próprios modelos de gestão e de organização, até às soluções tecnológicas propriamente ditas. Nestas soluções de base mais tecnológica, nós temos, grosso modo, dois tipos de soluções. Umas são aquelas que são desenvolvidas de raiz para esta área, que são poucas, demoradas e caras, e a maior parte delas são adaptadas de outras áreas de negócio para esta, que são mais baratas e mais rápidas de aplicar. E nós temos no terreno já muitas soluções, portanto já é muito comum ver produtores a aplicarem a chamada agricultura de precisão ou produção animal de precisão. Agora, embora seja comum em alguns produtores de referência, é uma coisa que não está generalizada, e mesmo nos produtores de referência ainda tem um grau de densificação baixo. Portanto, nesta ótica das soluções, tem que haver aqui um esforço continuado de quem já utiliza a agricultura de precisão, a produção animal de precisão, densificar as ferramentas e haver aqui uma generalização do uso, uma vez que a percentagem de produtores que utilizam é muito baixa. Por outro lado, temos aqui oportunidades que estão a surgir,
relacionadas com dar aqui saltos de gigante. Um deles é a questão do 5G e da nova internet, que nos vai permitir dar saltos de gigante nesta área, com gestão integrada de explorações, gestão à distância, assim tenhamos a infraestrutura. A outra é a questão da inteligência artificial, que está a ser usada de forma muito tímida, porque não há bases de dados estruturadas, fiáveis, que permitam correr os logaritmos de inteligência artificial e ter automatismos e ter uma gestão com muito mais tratamento muito mais variáveis, que nos vai permitir também ter valor preditivo, antecipar uma série de ocorrências e agir por antecipação, o que é super importante nesta área. E por isso, nesta ótica do fornecer as soluções, há aqui um caminho que está a ser feito, que eu acho que deve ser acelerado e alargado e depois combinado com a outra dimensão da adoção. Muito obrigada. Utilizo-me algumas questões que já foram aqui referidas, têm a ver exatamente com tudo. Como é que vemos isto? Como é que podemos pensar nesta capacitação e como é que podemos pensar exatamente, trabalhar nesse sentido, desse tal sistema que está previsto no PEPAC, que vamos ter que trabalhar em conjunto mesmo, por isso, volto outra vez, assim. Não, é assim, temos de trabalhar para o futuro, certo? E qualquer pessoa que seja mais nova do que nós que estamos aqui nesta mesa tem uma facilidade. A nossa audiência é relativamente jovem, que é muito mesmo. bom. Por isso é que eu disse isso. Aquele lado. Daquele lado. Todas as pessoas que nasceram depois de 1990 têm uma facilidade de acesso à tecnologia que nós, por muito tecnológico que sejamos, estou a falar por mim, não temos, não é? Portanto, falta-nos esse cromossoma. Portanto, o que é que nós temos é que apostar nesse grupo. Portanto, porque esse grupo vai ser o futuro da agricultura. E eu não vejo em nenhuma proposta em cima da mesa no sentido de olharmos para o que é o envelhecimento da agricultura portuguesa de uma forma realista. Portanto, nós temos mais de 50% dos nossos agricultores, como disse a Aldina, têm mais de 60 e muitos anos, mais de 65, não é? E outra coisa, e muitos deles estão num patamar de rendimento inferior a 8.000 euros por agricultor, por empresário, não é? Portanto, o que nós temos é que arranjar um modelo de renovação da agricultura que passe por uma saída simpática para esse grupo enorme. Eu sei que nos vamos reduzir, que vamos ser menos, mas isso vamos ser menos, não há dúvida nenhuma. Mas os que cá ficarem têm que ser mais tecnológicos, mais novos, têm que ter acesso à terra, que esses 50% que estão lá a lutar porque têm reformas miseráveis e têm que continuar a trabalhar mesmo tendo 70 e 80 anos. Portanto, é isso que nós temos que apostar. O próximo PEPAC, o próximo, e do que eu li não vem lá nada disso, tinha que apostar claramente num modelo de transição que levasse a reformas adequadas e calculadas de quem está para além do limite do esforço físico de estar na atividade, independentemente de gostar de latar e de ser muito importante, mas que lhe permita deixar outros entrar, que as explorações médias, essencialmente na zona de minifúndio, ganhem dimensão, porque essas pessoas também estão a ser um espartilho a esse aumento de dimensão. Portanto, e nós não podemos pedir a nenhum jovem que vá ser agricultor com 5 hectares de uma perspectiva de rendimento que é 1/3 da média nacional. Assim, não podemos, não é? Portanto, isso não é uma proposta de futuro para ninguém. Portanto, temos que apostar, se queremos um futuro mais tecnológico, mais de acordo com o que vai ser o padrão,
Temos que apostar nessa inovação, que é um novo modelo de reforma dos agricultores portugueses. Portanto, isso foi tentado há muitos anos, com como é que se chamava? A reforma antecipada. Exatamente, com a reforma antecipada. Portanto, sim, na altura houve uma série de pessoas que saíram e que deram lugar a novos. Portanto, haver ali uma tutoria que permita que os mais novos entrem e bebam de uma coisa que se está a perder completamente, que é o conhecimento. Não acontece só na agricultura. Que se está a perder naquele conhecimento inato, não é? Tanto que vem lá da terra, dos anos, do gato que foi criado na terra, não é? E que incorporou a ruralidade e o conhecimento do dia a dia. Portanto, não deixámos perder isso. Termos aqui uma transição diferente, que permita depois a quem vem adopte novas tecnologias, tenha uma postura diferente do trabalho, tenha acesso, utilize, não é? Porque aí já há acesso, utilize a tecnologia de outra maneira, e que estes exemplos extraordinários que estão aqui nessa sala, não é? Que são o topo do topo, a cereja no topo do bolo, possa haver muitas mais cerejas por esse Portugal fora, porque há, na realidade, uma vontade das pessoas darem esse passo e fazerem bem e produzirem algo essencial. Não é? Nós, como alguém disse, não é? Tanto comemos 3 vezes ao dia e só vamos ao médico quando nos lembramos. Não é? Quando precisamos mesmo. Mas muitas vezes não nos lembramos disso. Nós prestamos um serviço, o mais essencial dos serviços, que é o serviço de produzir alimentos. Portanto, e isso tem que ser... Temos pouquíssimo tempo. Temos ali um cronómetro a dizer que temos pouquíssimo tempo. Aldina. Então, muito rapidamente, eu acho que realmente esta questão da capacitação tem estado muito esquecida neste domínio. Não é? Nós faz muita formação na agricultura, ela é tentada responder a questões muito imediatas, muito obrigatórias, aplicação de fitofármacos, segurança de tratores, e este domínio, que é um domínio enorme e exigente, tem realmente estado esquecido e, infelizmente, nem o PDR, nem o PEPAC, nem o próprio PRR, que aposta fortemente na digitalização, de uma forma muito clara, aponta ou disponibiliza instrumentos que permitissem aqui um investimento significativo de capacitação destas áreas, não só dos agricultores, mas também dos técnicos, em que nós também identificamos aqui uma lacuna muito grande, e isto são matérias que exigem atualizações permanentes, não é? E que se exigia esse choque, por assim dizer, a nível da formação nestas matérias. E dizer que esse trabalho é possível, porque, nomeadamente, as organizações estão estruturadas, funcionam em determinados domínios, em determinados serviços muito bem articuladas a nível de topo, dos seus protocolos com a administração, da sua parceria com a administração, e depois levando essa informação às associadas. Eu posso dizer que a Confagri, anualmente, e por exemplo, no ano de pandemias, fez formação para 6 mil agricultores, não é? Isto através das suas associadas locais. Nós ficamos com os ónus que não faz sentido passar para as organizações. O sistema de financiamento é complexo. Não faz sentido ser uma organização local a ter esses ónus, esse encargo do financiamento. Mas já faz sentido, a uma entidade com a dimensão da Confagri, ter isso, mas depois trabalhar de um modo muito articulado com quem está próximo. Eu acho que esse esforço de capacitação, de formação, está por fazer, e é imperativo que se faça no mais breve espaço de tempo, e dizendo realmente que cooperativas, organizações de produtores são um fator muito importante de inclusão tecnológica e que tem que ser devidamente considerado nas políticas públicas que pretendem fazer essa transformação. Ana Rita? E agora, rapidamente? Rapidamente. Então, esta resposta para mim é um bocadinho dúbia. Porque, de um lado, sim, as organizações estão no terreno, estão dispostas, vão dar o passo a seguir quando forem formadas. Por outro lado, existe um programa, que é o programa Mais Digital e o programa Escola Digital, e que foi feito entre a ACEP e as várias principais operadoras, e o objetivo é mesmo esse, é levar a digitalização ao mundo rural. E fomos contactados pela ACEP, efetivamente, para estarmos presentes e para os voluntários deles irem às organizações e começarem a fazer este trabalho, não é? De digitalização das pessoas. Portanto, por isso é que a minha resposta é dúbia. Não sei se terá que ser no âmbito da agricultura ou se isso é um desígnio nacional e que, portanto, todos
sejam agricultores, não sejam, tem que se encontrar os polos em que essa digitalização chega ao terreno. Isto por um lado. Por outro lado, será que vale a pena estar a fazer esta capacitação toda digital das pessoas se não vão ter acesso a eles? Se não tivermos rede digital, será? Estamos a gastar este dinheiro todo para depois no final, sim senhor, eu sei se tivesse o meu telemóvel funcionasse, eu conseguia muito bem medir aqui, saber se podia aplicar ou se não podia aplicar, e os sensores funcionavam todos em rede, e eu sabia se tinha que carregar ou não. Se não funcionar, não sei. Portanto, esta resposta para mim é dúbia, ou seja, sim, acho que vamos dar o passo em frente, mas primeiro tem que se capacitar. De outra forma, de infraestruturas. Exatamente. Nuno. Bem, esta questão da capacitação é uma questão decisiva e crítica e que tem que ser abordada com os pés na terra e de forma séria. Portanto, se nós não formos capazes de capacitar a 3 níveis, portanto, aos agricultores, aos técnicos que dão assistência e as organizações, a capacitação institucional, nós não vamos ser capazes de adotar as soluções que vão aparecendo por esse mundo fora à nossa realidade. E se não as adotarmos é como se elas não existissem. E, portanto, isto tem que ser uma coisa abordada de forma séria. Depois ainda não está bem, toda a gente fala que as coisas estão a mudar rapidamente, estão a aparecer novas soluções, mas isto não está bem interiorizado. Basta nós pensarmos. A velocidade da mudança é enorme. Nós, se pensarmos em perguntar a uma criança que está a entrar na escola primária, como era habitual antigamente, o que é que tu queres ser quando for grande, e havia várias soluções, nós hoje vemos que muitas das crianças que estão a entrar na escola primária vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E, portanto, a mudança é muito rápida. Sabemos também que se subirmos mais, quando nós saímos da universidade, os conhecimentos que tínhamos dava para trabalhar a vida toda. Hoje em dia, os conhecimentos da universidade, passado meia dúzia de anos, estão ultrapassados. E, portanto, a formação ao longo da vida, adequada às necessidades dos vários setores, incluindo o setor agrícola, é a chave para isto, encarar seriamente formação ao longo da vida sólida. E se nós quisermos olhar para este assunto de forma séria, vemos que a única área de negócio que tem formação ao longo da vida sólida é a área de economia e gestão. Tem formação à medida, pós-graduações, formação profissionalizante em contexto de trabalho, estruturada, com muita oferta. Nas outras áreas isto não acontece, em nenhuma delas. E na agricultura adequada à nossa necessidade, a formação não está adequada. E, portanto, a formação ao longo da vida, quer a nível do upskilling, do melhorar competências dos técnicos, dos agricultores, das organizações, quer ao nível de pegar em pessoas que estão em áreas que vão desaparecer e fazer-lhe reskilling, reabilitá-las para trabalhar noutras áreas, é a chave tão importante como irmos procurar as soluções para conseguir, de facto, abordar os desafios que temos pela frente e enfrentá-los. E aqui as organizações da produção, em parceria com o sistema científico, que tem estado muito centrado nas competências do primeiro dia, na formação académica, e vai ter que fazer aqui um esforço enorme para ser capaz de fazer formação ao longo da vida também. Este esforço coletivo vai ser fundamental. Já existem as plataformas colaborativas, já existem as parcerias, agora é preciso que as parcerias, para além da ótica da inovação, deem muito mais peso à ótica da formação e capacitação ao longo da vida. Já temos alguns projetos piloto na área da floresta, na área da agricultura, com muito bons resultados, mas é preciso, de facto, ampliar e densificar muito esta dimensão. Muito obrigado. Muito obrigado, António Gonçalves Ferreira, muito obrigado, Aldina Fernandes, muito obrigado, Ana Rita, muito obrigado, Nuno Canada, e muito obrigado ao Crédito Agrícola por nos proporcionar este momento, porque eu acho que foi de extremo interesse, espero que tenha sido também do vosso interesse. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Sejam então muito bem-vindos a esta sessão, que já começou antes de mim. Sejam bem-vindos à 8ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação. É verdade, há já 8 anos que o Crédito Agrícola tem esta preocupação e que acredita que, de facto, o futuro nasce na sustentabilidade. Significa que há 8 anos que nós iniciamos esta discussão, que é agora tão importante cada vez mais, não é? E que está na ordem do dia. Por isso, folgo muito em recebê-los presencialmente. Também nos foi vedada essa possibilidade há algum tempo, como sabem, não é? Tivemos que adiar este evento. Portanto, é muito bom ver-vos aqui, a todos aqueles que se inscreveram, a todos aqueles que vão ser reconhecidos e aos nossos parceiros. Sejam muito bem-vindos. E então, gostaria então de esclarecer que o número de candidaturas foi bastante elevado
Isso demonstra, desde logo, o enorme potencial que existe no nosso país nos setores da agricultura, da agroindústria e da floresta. E também por isso mesmo vamos nesta sessão atribuir algumas distinções, nomeadamente a 3 categorias que foram abertas a concurso público, como sabem, aqueles que se inscreveram. O Pacto, estamos a falar, portanto, daquelas que estão alinhadas com as prioridades do Pacto Ecológico Europeu, e são a agroindústria 4.0, a biotecnologia e bioeconomia, os produtores e inovadores. Estas serão então as primeiras categorias para as quais iremos anunciar os vencedores. Depois vamos atribuir 2 distinções de reconhecimento especial, designadamente Inovação em Parceria e o projeto de elevado potencial promovido por Associado do Crédito Agrícola. Também uma menção honrosa para o jovem empresário rural e, no que diz respeito aos prémios que vamos atribuir, portanto, ao seu valor monetário, ainda que bem sabemos que as vossas motivações para se inscreverem vão muito além daquele que é este incentivo monetário, não é? Trata-se também de um reconhecimento daquilo que tem sido o vosso trabalho de inovação e de investigação, mas sim, também vamos atribuir este incentivo monetário no valor de 5.000 euros para os projetos vencedores em cada categoria e depois 2.500 euros para a menção honrosa. Terminaremos com aquele que foi considerado, digamos, o melhor exemplo de projeto nascido do conhecimento, o Born from Knowledge Award, é atribuído pela Agência Nacional de Inovação, que já há alguns anos trabalha em parceria com o Crédito Agrícola nesta iniciativa do Prémio Empreendedorismo e Inovação. Muito bem, não há perguntas? Porque não é um monólogo. A discussão já seguiu antes de mim. Muito bem, então vamos começar. Eu vou começar por agradecer a quem? Ao nosso júri, porque sem ele era impossível estarmos aqui hoje e ter determinado com qualidade e com todo o mérito a avaliação e selecionar então os melhores candidatos e projetos desta edição. Uma salva de palmas para todos os intervenientes, por favor. Esta é então a minha deixa para vos apresentar os 4 primeiros projetos finalistas na primeira categoria Agroindústria 4.0. Vamos então conhecê-los. E estão então apresentados os primeiros 4 projetos finalistas na categoria Agroindústria 4.0, a Blueveg, a All for Real Egg, a Smart Trap e o Spectrum. E quem será a primeira a receber o prémio? Vamos então pedir que se junte a mim no palco a engenheira Aldina Fernandes, da Confagri, e também a doutora Ana Paula Ramos, administradora do Crédito Agrícola. Tenham a bondade, por favor, de me ajudar na entrega deste prémio. Bem-vindas. Olá, como estão? Cumprimentava-as de outra maneira, mas se calhar pode retirar a máscara, mantemos as nossas distâncias. Muito obrigada. Vem chegar também o nosso cheque. Obrigada. E então, nesta categoria, o vencedor é Spectrum. Uma salva de palmas para o projeto Spectrum. Olá, muitos parabéns. Se sentir confortável em retirar a máscara para esta fotografia, não sei se é o caso, posso ajudar? Ok. Obrigada. Eu vou-me juntar a voz. E agora vou só aqui para este lado, para facilitar. Eu estou a falar com Mafalda Pereira. Mafalda, em representação da Spectrum. Já aqui o colega mencionava a importância, portanto, da validação deste projeto. O que é que significa agora ter alcançado o prémio? Para nós é uma imensa honra e queremos desde já agradecer, portanto, a oportunidade de estarmos aqui presentes. Para nós é excelente, é um incentivo a continuarmos o nosso trabalho, continuarmos no fundo, esta descoberta neste tema que é a agricultura e, sobretudo, portanto, trabalharmos em alternativas e novas soluções para a tornar mais sustentável. Nós estamos a trabalhar numa tecnologia relativamente inovadora e recente, como a maior parte dos colegas, portanto, que vimos agora,
tem sido um desafio, mas tem sido extremamente gratificante. Aquilo que esperamos é continuar, portanto, a fazer novas descobertas e poder revolucionar, portanto, as práticas agrárias, quer a nível da descoberta, portanto, da detecção de doenças, como também depois ao nível da avaliação dos parâmetros metabólicos. É para aí que caminham. Exatamente. É para aí que caminha o projeto. Daqui a uns anos vamos ouvir falar de vocês novamente. Gostamos muito também de acompanhar os projetos que daqui saem vencedores. Uma salva de palmas para a Spectrum! Muito obrigada, minhas senhoras, e muitos parabéns. Está entregue e muito bem entregue. É também sempre muito interessante conhecer os outros projetos a concurso e acompanhar depois, com o passar dos anos, justamente a sua evolução. Seguem as fotografias, tomem o vosso tempo. Se calhar não respeitei os tempos da fotógrafa, já vou alinhar-me contigo. Olá, viva, boa tarde. Uma salva de palmas mais uma vez, muito obrigada. Muito bem, prosseguimos então. Agora para a categoria Biotecnologia e Bioeconomia, os 4 projetos finalistas são a Inove Pastel, a Natural, o Corium Biotech e o Fertilizer. Vamos conhecê-los. Disso não temos dúvidas, de que estão no caminho certo e de que todos seriam aqui, são aliás potenciais vencedores e todos seriam merecedores. Por isso mesmo, gostaria agora de pedir que subisse a palco a doutora Maria João Fernandes, do National Contact Point da Horizonte Europa, para a bioeconomia, e também o doutor Simão Soares, o presidente da PBio. Vamos então fazer a entrega do prémio ao projeto premiado. Uma salva de palmas para eles. Ora, sejam bem-vindos, boa tarde. Muito obrigada. Não sei se quer manter a máscara, se quer retirar. Como achar, como se sentir confortável. Estamos nesta fase em que, não é, vamos oscilando entre manter e retirar. Ok. Silêncio solene antes da revelação. Muito bem, mais para cá. Este é o ponto da fotografia. Ok, aqui fica bem. Senhores fotógrafos, não foi nada constrangedor para quem vai entregar o prémio. Estou a brincar. Muito bem, então vamos conhecer o vencedor. Eles devem estar ansiosos. O projeto vencedor nesta categoria é Inove Pastel. Parabéns! E parabéns aos restantes candidatos na categoria. Bem-vinda, muitos parabéns. Pois é, por aqui. E se quiser passar o troféu, tenha a bondade, doutora Maria João. Esta é a foto válida. E estou a falar com a própria Cláudia Amorim, correto? Bem-vinda e bem-vindos, bem-vindo o vosso projeto também. Já falou um pouco também do significado da obtenção deste prémio, não é? Mas, de facto, depois de receber, a sensação é diferente. Sim, porque na verdade será uma oportunidade para conseguirmos expandir os produtos que já temos vindo a desenvolver. Este foi apenas um deles. Que estão mais em segredo de Estado. E a ideia é levar estes produtos ao consumidor final e também escalar o nosso processo de extração de fibras dietéticas, que também ele é inovador. Muito bem. Este é o primeiro prémio ao qual a Inove Pastel se candidata? Não é o primeiro. Sob o nome Inove Pastel e neste nível de desenvolvimento é sim. Já ganharam outros? Sim, sim. É isso que eu quero saber. Em que ponto é... E há quantos anos é que estão a trabalhar? Nós já estamos a trabalhar desde 2017 neste projeto, por isso é que já temos alguns protótipos desenvolvidos. Muito bem, muito boa sorte e também que os próximos anos sejam muito proveitosos no que diz respeito à obtenção dos vossos objetivos. Muitos parabéns. Obrigada. Obrigada a todos. Faça favor. Está entregue então o segundo prémio. E vamos passar agora a uma outra categoria de produtores inovadores. Selecionámos 4 projetos finalistas, são eles a agricultura competitiva e sustentável, a Medronho Bottle, o Amêndoas com Identidade e Vila Feliz Cidade. Vamos então conhecê-los. Uma salva de palmas para estes 4 projetos que estão agora apresentados.
na categoria Produtores e Inovadores. Eu gostava de pedir a presença no palco da engenheira Custódia Correia, da Rede Rural Nacional, uma salva de palmas, por favor, e também do engenheiro Licínio Pino, o presidente do Grupo Crédito Agrícola, para entregarmos esta distinção. Faça favor, senhor engenheiro. Sejam bem-vindos. As senhoras primeiro. Se quiser tirar a sua máscara. Obrigada, bem-vinda. Tudo bem? Olá, viva. Como está, senhor engenheiro? Tudo bem? Muito bem, vamos então receber aqui o cheque, o troféu e anunciar o vencedor nesta categoria. Produtores inovadores, todos eles, na verdade, que aqui se apresentaram são, mas quem vai receber esta distinção é a agricultura competitiva e sustentável. Muitos parabéns. Sobe a palco o representante. Bem-vindo. Por favor, por aqui. Olá, muitos. E fazemos a nossa fotografia. E agora, se fizer aqui o favor de passar só para este lado, para nós podermos conversar um pouco, não podemos dar beijos e abraços ainda, todavia estamos quase lá, já faltou mais. Parabéns, antes de mais. Obrigado. E eu percebi que, tenho entendido que é uma produção de grande escala, de milho, não é? Mas já com esta preocupação, portanto, a preocupação de que ser competitivo, ao ser-se competitivo, pode ser sustentável. Isso mesmo, é um bocado, foi sempre o nosso objetivo. Sim, força. Mostrar que é isso, que a agricultura pode ser industrial, intensiva, podemos chamar-lhe assim, embora seja uma palavra que é quase tabu, chamar assim a agricultura, parece que estamos quase uns criminosos. Mas mostrar que isto não é incompatível com a defesa da biodiversidade, o aumento da sustentabilidade. E pronto, é um bocado o que tentamos provar que é aplicável a nós, que temos já alguma dimensão já significativa, mas que é possível aplicar a vários tipos de exploração. E que não é uma coisa que temos de escolher, ou ser sustentável ou ser competitivo e, portanto, ter uma exploração rentável. É possível conciliar os dois. E é isso que tentámos fazer os dois e que temos tentado fazer. E é isso que este prémio significa também, não é? É isso que significa e que acho que seja mais um passo para conseguirmos mostrar a mais pessoas o que é possível seguir este caminho e mostrar a mais agricultores e a mais empresas que é possível seguir por este caminho. Muitos parabéns, continuação desse caminho feliz e que seja travado com desta forma consolidada como estão a fazer e muitos parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a agricultura competitiva e sustentável. O cheque é seu. Vamos fazer aqui uma fotografia. Mostrar o prémio? Também. Obrigada a todos. Muito obrigada, engenheiro Licínio Pino e a engenheira Custódia Correia. Obrigada aqui. As palmas nunca são demais. Subir a palco é uma tarefa bem mais difícil do que estar no laboratório de investigação, imagino. São tarefas diferentes. Muito bem, aqui é o coeficiente emocional que está em discussão. Passamos então na verdade, vamos passar à categoria, a uma distinção, já terminámos as nossas primeiras 3 categorias e passamos então à distinção Inovação em Parceria. Gostaria de chamar ao palco o Dr. Nuno Canada, presidente do INIAV, e também a Dra. Ana Paula Ramos, administradora do Crédito Agrícola, para fazermos esta entrega. Avançamos tão rápido. Ora, viva! Prazer revê-lo. Como está? Tudo bem? Viva! E estão aqui então o troféu e o cheque. Obrigada. Estão então apresentados todos os projetos e agora vamos destacar, dentro daqueles que vos apresentamos, aquele que vai receber a distinção Inovação em Parceria. E dos projetos aqui apresentados, quem recebe esta distinção é Amêndoas com Identidade. Muitos parabéns. Prémio Inovação em Parceria.
Bem-vindos, bem-vindos, muitos parabéns. Muitos parabéns. Por favor, aqui. Eu aqui para o seu lado. É uma boa notícia, não é? Receber a inovação em parceria, receber esta distinção. Sim, esse projeto é um projeto bem desafiante, tem muitas fases. A primeira fase é essa que nós apresentamos aqui, Blockchain. de blockchain, mas ela se divide em outras partes e envolve fornecedores. Enfim, é um projeto de alta complexidade, mas é importante começar e ter esse reconhecimento já no início. Eu peço desculpa, eu não perguntei o seu nome. O Alexandre. Davi. E o David. É um projeto que já está repercutindo na região. A gente foi procurado pelos produtores lá a gente está ali na região do Fundão, ali de Castelo Branco, né, das cerejas do Fundão, que querem também fazer a cereja rastreada lá da região, porque tem muita cereja que falam que é do Fundão, mas que não é, da verdade, produzida no Fundão. E essa tecnologia que a gente já está implementando nas nossas amêndoas, a gente vai replicar para eles para garantir que realmente a cereja que é produzida no Fundão é do Fundão. Tem essa certificação. Qual é que será, portanto, na boa perspectiva, obviamente, quais serão os próximos passos do vosso projeto? O que é que vocês pretendem, quais são os objetivos dos próximos tempos? A extensão do projeto para que os produtores lá da região possam disponibilizar nas embalagens um QR Code e com a leitura da identidade daquele produto. E isso tudo publicado em blockchain. E depois quem fala nas cerejas do Fundão fala, obviamente, de outros produtos que mais tarde surgirão e que farão parte do vosso projeto. Dessa cadeia, exatamente. Muito bem. Muitos parabéns. Obrigado. Muito obrigada por terem estado connosco esta tarde. Obrigado. Muito obrigada. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigada, doutora Ana Paula Ramos e ao doutor Nuno Canada. Amêndoas com Identidade, um projeto também cujo percurso vamos conseguir e vamos querer acompanhar. Passamos então agora para o prémio de reconhecimento especial para o projeto de elevado potencial promovido por um associado do Crédito Agrícola. Para entregar este prémio chamo ao palco o engenheiro António Gonçalves Ferreira, presidente da UNAC, e também o doutor Simão Soares, o presidente da PBIO. Uma salva de palmas para eles, por favor. Olá, como está? Boa tarde. Bem-vindo. Olá, Simão. Por favor, força. E vamos então anunciar o vencedor. E o projeto de elevado potencial promovido por associado do Crédito Agrícola é Natural. Muitos parabéns, muitos parabéns. Vamos tirar aqui a nossa fotografia. E estou a falar com? Rafael. Rafael, quando nos candidatamos a prémios desta natureza, o objetivo é sempre ganhar. Estavam à espera desta distinção? Nós ambicionamos sempre qualquer distinção, não é? É uma prova de que o trabalho está a ser bem feito. Não estávamos à espera, porque a competição também era... As outras alternativas também eram muito interessantes, mas ficamos muito agradecidos por esta distinção do Crédito Agrícola. É isto também que este encontro, no fundo, promove, não é? Que outros projetos também possam traçar sinergias entre si, porque acabam por ficar a conhecer uns aos outros, não é? Sim, sim, claro. Existem projetos que têm alguns pontos de contacto muito interessantes entre eles e, sem dúvida, que aproveitamos também estes momentos para poder conversar um pouco e explorar algumas colaborações. O que é que vocês esperam agora nos próximos tempos que aconteça ao nível do desenvolvimento do vosso projeto? O nosso projeto, é importante dizer que é uma colaboração muito íntima entre a Tec4Med, que explora a bolota para a biotecnologia, e a Landratec, que está a criar uma rede de produtores de bolota nacional, bolota produzida por qualquer tipo de espécie e que, ao contrário da cortiça, por exemplo, é produzida anualmente e que pode retribuir valor à floresta todos os anos. E agora o próximo passo é, do lado do produtor, continuar a fazer crescer essa rede, e do lado da biotecnologia estamos a validar uma entrada no mercado têxtil
para que possa ter um biocida natural, sustentável, que não é uma opção atual no mercado. Esperamos continuar a ouvir falar de vocês por muitos bons anos. Obrigado. Continuem, boas investigações. Muito obrigada e muitos parabéns. Uma fotografia mais eficaz. Pedem-me os nossos fotógrafos, peço desculpa, meus senhores, não ficámos bem naquela fotografia. Nesta já ficámos. Obrigada. Agora sim. E seguimos com a nossa menção honrosa para o jovem empresário rural. Peço então a presença no palco do engenheiro Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, e também do nosso engenheiro Icínio Pina, presidente do Crédito Agrícola. Façam o favor, vamos fazer a entrega deste prémio. Estava-lhe a trocar as voltas, não é verdade? Como está, viva? Tudo bem? Aqui temos então o nosso valioso cheque e este reconhecimento. A menção honrosa para jovem empresário rural. Foi distinguida Medronho Bottle. A Medronho Bottle está de parabéns. E eu vou pedir que suba a palco o Carlos Silva a representar a PBio, que vai fazer chegar o prémio, porque eles quiseram mesmo estar presentes, mas não conseguiram estar presentes esta tarde. Vai ficar de máscara na fotografia, portanto. Já está desinfetado com o grupo. E os nossos parabéns depois então serão entregues à Medronho Bottle por esta distinção. Muito obrigada, Carlos. Muito bem. E eu pedi ao engenheiro Icínio Pina que ficasse comigo no palco. Já se ia embora? Não vá, fique comigo. Porque, não, pronto, muito bem. Agora já me vê melhor. Está a ver, já não está a uma distância gigante de mim. Então. Vamos chamar o Dr. Diogo Araújo, diretor da ANI, por favor. Tenha a bondade de juntar a nós no palco. É verdade. Bem-vindo. Um gosto recebê-lo. Muito obrigado. E agora sim, porque é que nos reunimos aqui? Porque há já alguns anos que os Prémios de Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola contam com a parceria da Agência Nacional de Inovação, nomeadamente na entrega da distinção Born from Knowledge Awards. E, portanto, é isso mesmo que aqui vai acontecer. Vamos então premiar a entidade ou projeto cuja inovação nasce do conhecimento. Vamos a isso? Então, o projeto daqueles que aqui foram apresentados, que foi destacado na categoria Born from Knowledge, foi Smart Trap. Uma salva de palmas para eles. Olá, muitos parabéns. Aqui tem... É uma distinção, antes de mais, muito bonita. Acho que podemos virá-la assim. Fica bem no vosso escritório. Tem bem. É tudo uma questão de perspectiva. Exato. Mas... mais para cá? Aqui. Obrigada. E eu agora gostava que passasse aqui só para junto de mim para podermos falar um pouco. Primeiro perguntar-lhe o que é que significa esta distinção, não é? Receber a distinção Born from Knowledge. Portanto, para nós é realmente uma honra. Portanto, este projeto já vem de há 2, 3 anos. Nós queremos realmente, o projeto está a evoluir, queremos realmente chegar à maior parte dos agricultores, seja de pequena, média dimensão. Queremos ser capazes de chegar com um produto de baixo custo, um produto capaz de chegar a uma rede nacional, a todo o território, e que sejamos capazes de proteger, no fundo, as nossas culturas, proteger as nossas produções e sermos capazes realmente de aumentar a produção, como já tem vindo a ser falado desde o início desta sessão,
Portanto, se nós protegermos as nossas produções, vamos também conseguir aumentar a nossa percentagem produtiva ao longo do ano. Portanto, esse é o nosso grande objetivo. Estamos envolvidos em vários projetos. Em termos de investimento, é algo execuível a curto prazo? Sim, acreditamos que sim. Realmente estamos a ter algum investimento, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Estamos a conseguir levar as nossas armadilhas para o campo, para várias culturas, já em várias zonas do país. E acreditamos que a partir daqui é toda uma continuação, todo um trabalho. E esperamos daqui a uns anos que possam ver armadilhas por todo o país e que exista uma correlação. Com a Smart Web. Exatamente. Exatamente, só de insetos. E pronto, e que sejamos realmente capazes de chegar a todos os agricultores. Muitos parabéns, muito obrigada também por estas palavras e continuem a inovar, que é para isso que nós estamos aqui também. Muito obrigado. Por favor, por aqui. E muito obrigada, Dr. Diogo, muito obrigada. Até à próxima. Não, não pode. Não pode, não, senhora. Na verdade, estamos a terminar esta edição, que é já a 8ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação. Temos muito orgulho neste projeto. Temos conhecido imensos projetos inovadores, mas eu deixo com as honras de encerramento. Não sem antes dizer que aqui, nesta tarde, quando perguntámos aos mais diversos projetos o que é que significa esta distinção, todos falaram de que o Prémio Crédito Agrícola, este Prémio Empreendedorismo e Inovação, de facto faz parte de uma plataforma de comunicação, de credibilidade e validação perante o setor e, portanto, potenciais clientes também e, obviamente, sempre fazendo parte de uma economia circular sustentável. É este reconhecimento que aqui vêm a obter estes projetos e com estas palavras, creio que é o mote que me faz deixá-lo a despedir-se de nós e desta 8ª edição. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Licínio Pina. Da minha parte é tudo. Foi um prazer estar convosco esta tarde e espero estar convosco para o ano. Até lá. Sílvia, muito obrigado. É sempre um gosto. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer-vos a vossa presença. Queria fazer um agradecimento especial a todos os empreendedores que apresentaram os seus projetos. Em segundo lugar, ao júri que os avaliou e também a todos os que nos honraram com a presença. E queria destacar o painel que tivemos a honra de ter. Eu acho que foi não só uma honra, mas que foi uma grande aprendizagem que tivemos aqui com a qualidade das pessoas que estiveram no painel. E ao seu professor António Câmara. O seu professor trouxe-me uma visão de que eu não tinha. Não sabia que tinham na academia tanta dificuldade de conseguir empreendedores. Eu sei que nas universidades, pelo menos nestes últimos anos, tem havido cadeiras de empreendedorismo, em algumas áreas. E os alunos desenvolvem alguns projetos que certamente muitos deles ficarão, enfim, numas teses ou um pouco mais que isso, mas há outros mais arrojados, como vimos aqui, que conseguiram apresentar uns projetos e que precisam também de algum auxílio para escalar. O que é que nós queremos fazer temos feito com estes projetos aprovados e este nosso concurso de empreendedorismo e inovação? Queremos apoiar, de facto, os melhores projetos na área agrícola, pecuária e florestal, selecionados pelo nosso alto júri, e conseguir, essencialmente, que eles venham a escalar. Isto é, que saiam dos laboratórios, que saiam das experiências e consigam gerar negócio, transferir valor para a economia. E muitos deles nós vimos que já o estão a fazer e isso satisfaz-me muito. E também fiquei muito satisfeito por ver o sorriso com que as pessoas que vieram a este palco receber o prémio nos demonstraram, a satisfação que tiveram. E em todos os candidatos que nos apresentaram nesta edição, houve um toque especial
relacionado com a sustentabilidade ambiental. Nós, de facto, o Crédito Agrícola está a fazer um caminho muito profundo nesta área da sustentabilidade ambiental e os projetos, todos eles, tiveram preocupação nas questões da economia circular e da sustentabilidade. Isso é uma satisfação. Por outro lado, e tal como a Sílvia, de certa forma, me deixou a deixa, todos eles afirmaram que é muito importante receberem ou estarem presentes ou serem finalistas no concurso de empreendedorismo e inovação do Crédito Agrícola. Isso deixa-nos bastante satisfeitos e quer dizer que temos que continuar. Portanto, isto iremos fazer, iremos continuar e também, já agora, os parceiros que nos têm acompanhado, a Rede Rural Nacional, o INAV, a Agência Nacional de Inovação, a AJAP, a CAP, a Confagre, portanto, todas estas entidades e as academias que para nós são fundamentais. Aliás, este prémio nasce sempre na academia e depois projeta-se para a economia e, portanto, nós queremos, como parceiros, e continuar assim. Uma última palavra apenas para vos agradecer imenso. Aos empreendedores, não desistam, continuem. O Crédito Agrícola está cá para vos apoiar naquilo que nos for possível apoiar. Muito obrigado a todos e um bom resto de dia.